Um brinde, mulherada bonita, essas lobas ferozes, incríveis. Estou aqui em Jundiaí, São Paulo, um cenário diferente aqui na casa de uma mentorada, aplicando uma mentoria presencial. E hoje a gente entra no capítulo 8, sapatinhos, os sapatinhos vermelhos. O título desse trecho ele fala: a preservação do self, a identificação de armadilhas, arapucas e iscas envenenadas. Quanta coisa a gente passa no nosso processo, que a gente entra em arapucas, presepadas que a gente não imagina. E nesse trecho, hoje a Tati e a Sheila vão estar aqui também, para a gente falar mais, aprofundar sobre esse conto de fadas que não tem um final feliz. Ou o que seria um final feliz? Né? Para cada um de nós, um final feliz tem um sentido diferente. Mas aquele final feliz, o Felizes para Sempre, né? Ele é um conto bem profundo e a gente vai analisar, trazer para nossa relação, nosso cotidiano, nossa vida, nosso trabalho, para você olhar na sua vida o que está acontecendo aí de armadilhas, presepadas, que não está percebendo. Através do conto a gente vai ter essa noção. Então já vou convidar as meninas aqui. Deixa eu enviar aqui para Sheila. Vamos ver se a Sheila já chegou por aqui. E aí, hoje estou aqui com o livro no tablet, né? A Tati compartilhou comigo aí o PDF do livro, porque eu não tinha como carregar o livro. Trazer o livro pesado para cá também era mais complicado. Vir de Santa Maria para São Paulo e trazer na mala o livro, bem que eu queria, mas o espaço era reduzido. Então, tô olhando aqui hoje pelo e-book aqui no tablet. E desde a parte inicial dele, ele começa falando da mulher. A Mulher Braba é o título daquela parte inicial. Fala aí de umas partes que a gente já vai entrar em detalhes depois. Aí já vem com o conto, os sapatinhos vermelhos. E depois ele divide o conto e como que a Clarissa, a doutora Clarissa, entra nos próximos nos trechos, né? Ela vai falando as armadilhas. Então, armadilha número 1, 2, 3. E ela vai indo um longo trecho falando sobre cada armadilha. E aí nós vamos, cada momento da nossa fase, agora, cada encontro aqui, a gente vai falar. Hoje a gente vai falar dos sapatinhos vermelhos, do conto, da história. E depois a gente vai falando das armadilhas que tem durante o percurso, né? Que a doutora Clarissa trouxe. Agora eu já vou convidar compartilhar com nós experiências também. Bem-vinda, Tati. Oi. Olá. Peraí. Ai, olá. Oi, Sheila, seja bem-vinda. Oi. Oi, gente, desculpa o atraso. Nada. Eu tava manobrando o carro ali, né? Quem faz ao vivo tem esse problema, né? Precisei manobrar o carro ali, que eu vou receber uma entrega. Aí fiz o mais rápido possível. Bora lá. Aê! Sheila, você vai ter que virar o celular. Peraí, calma. Bora A pôr. titia tá vendo aqui se rola, peraí. E eu acho que tá o eco, né? É. O que foi? Tá com eco? Tá. Deixa eu ver se saiu. Não. Vai. Não tinha mais acontecido, não. Sheila. Uhum. Ainda tá Ficou vindo com eco. eco ainda? Dá eco? Sim. Quer que eu saia e entro de novo? Tenta, então. Pode ser. Vamos ver se agora parou.
Parou? Parou um pouco. O que que tu Oi, mexeu aí? testando. 1, 2, 3. É, parou. Parou? Parece Uhum. que sim. E o meu não. E Teu aí? não? Ah, teu não. Eu não tô ouvindo mais eco, tu tá? Fala Não, aí, o seu Tati. não. Eu não tô ouvindo eco de nenhuma das duas. Então, beleza. Botei o outro Agora vai. fone. Vai? Deu. Vai. Vai. Tacar o pau Tudo nesse certo. carrinho. Isso, então, quem tá por aí, seja bem-vindo também, quiser comentar com a gente as suas experiências, tá lendo algum trecho do livro, pra gente interagir também. Fica à vontade de comentar aqui embaixo. E a gente foi fazendo anotações, falamos muito sobre vários áudios e tudo mais, sobre essa análise de cada uma de nós. Foi ler e foi tentar, assim, absorver o máximo. Mas o livro, eu acredito que ele é assim, cada momento é o que a gente pode analisar naquele momento. Então, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, a gente vai ler de novo e vai ser uma outra análise, porque ele é muito do momento, né? O que foi vivido até agora e o que eu estou vivendo hoje, que eu consigo enxergar através do que está escrito ali, do que a doutora Clarissa traz. Mas o ano que vem eu já vou ter vivido outras coisas e quando eu ler o livro, o trecho, ele vai ser diferente, né? Então, a gente traz essa Você pode falar. perspectiva aqui e quem quer ler mais aprofundado, tudo vai lendo também em casa, entendendo e compartilhando com a gente. Na primeira parte do trecho, então já para nós começar, eu já queria falar para as gurias dessa primeira parte que é a mulher braba, para a gente começar as nossas apresentações. A gente sempre faz essa apresentação no início para quem está aí conhecer também o trabalho de cada uma de nós e entender o que está acontecendo aqui nesse círculo, né? Então, eu sou terapeuta de saberes femininos, sou administradora e unindo todos os conhecimentos, eu ajudo mulheres empreendedoras que querem impulsionar o seu negócio, crescer, vender mais, que vai ser a consequência de tudo o que é feito, né, o que é organizado. E eu acredito que sem a parte emocional, sem a gente analisar isso que a gente está fazendo aqui dos pontos, sem trabalhar a mente, a gente não adianta ter milhões de ferramentas administrativas que não resolve. Se tu não trabalhar você como centro antes de aplicar as coisas no negócio, né? Antes de começar lá. Ou começa e não vai até o final. Acontece muito, né? E aí, nesse primeiro trecho aqui, eu já queria engatar aqui com as gurias só o que representa para mim, né, nessa minha apresentação, é o quanto eu vivi, a gente tem as nossas origens, essa mulher selvagem, essa nossa raiz da ancestralidade, e, e só que ela fica adormecida, né? Quando a gente vai lá e como fala aqui que como se fosse no caso de um animal, né? Que o animal bravo é aquele que um dia foi selvagem, depois foi domesticado e voltou ao estado natural ou indomado. Então, na nossa ancestralidade, a gente foi selvagem de alguma forma. A gente foi solta no mundo, a gente viveu as nossas coisas, né? As nossas ancestrais viveram essa parte selvagem, depois a gente foi domesticada. Eu sinto que fui domesticada, me permiti também ser, mas fui indo pelas regras do que seria, então, dentro do meu trabalho, a administração, né? Estar ali dentro daquela caixinha de ser administradora, ser domesticada por aquilo, por achar, não, eu só posso aplicar essas ferramentas, é só esse caminho que tem, e é só essa faculdade que eu posso fazer. E aí, quando a gente começa a enxergar, peraí, mas eu tenho uma raiz selvagem e eu queria andar por aí na natureza, eu queria andar livre como um animal, né, que é domesticado e depois ele quer andar livre também e colocar os instintos dele para fora. É o momento que a gente se conecta e é esse momento que eu acredito que eu vivo hoje, que é juntar os conhecimentos, né, juntar, sair fora
daquela domesticação e criar as minhas próprias raízes do que eu quero, né? A minha própria essência, colocar ali no negócio. E aí, já quero pedir para as gurias também, começando aí pela Tati, depois a Sheila, se apresentarem, dizerem quem são, trabalho e tudo mais. E já quiserem falar alguma coisa também dessa parte, fiquem à vontade para a gente já começar o debate. Tá bom. Boa tarde, obrigada pelo chamado. Um beijo para todas, é para começar. Sheila, estamos juntos. Eu sou a Tati, da base de Prazer em Aprender, sou terapeuta em educação, psicopedagoga, né? Sou terapeuta de saberes femininos. Também agrego todos os saberes, incluindo os meus de oraculista, leitura de baralho cigano, para trazer e provocar, na verdade, tudo, para sair dessa angústia da vida, entender onde elas estão, entender os ciclos, os padrões que elas vivem e sair dessa parte viciosa que a gente vai ver, principalmente nesse conto, né? Pegando, copiando, diz muito dessa mulher braba que bateu aqui em mim, é que existe um padrão para essa perda dos instintos, que é isso de senta, fica quieta, só fala quando falarem com você, isso você não pode fazer porque você é mulher, não use vermelho porque vermelho não é uma cor que uma mulher decente usa, e, né? Seja no batom, na roupa, nos sapatos. Então, existe um padrão. E se a gente conhecer o padrão dos vários padrões, que tem aqueles que acontecem só na minha vida, tem aqueles que acontecem também na vida da Sheila, mas não se repetem na vida da Tuti. E quando a gente começa a conhecer todos os padrões, mesmo que seja um conhecimento superficial deles, é uma chance de escapar das armadilhas. E isso é um grande exercício para a gente aqui, dolorido. Não é nenhum conto de fada com final feliz, vamos viver felizes para sempre no castelo. É a vida. Olá, boa tarde a todas. Gratidão mais uma vez por participar desse círculo lindo. Tati, amor, Tuti. Eu vou também na mesma onda das meninas, porque esse conto é tiro, porrada e bomba, né? O negócio aqui é pauleira, vai trazer a gente para uma realidade dolorosa, né? Uhum. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou a Sheila, para quem não me conhece, eu sou coach integrativa, terapeuta de saberes naturais, saberes ancestrais, né? E natural, tá tudo ali. E oraculista também, de baralho cigano e tarô. Além de ser bruxa natural, que está dentro dos saberes ancestrais. Bom, o que me chama a atenção nesse primeiro momento é exatamente isso que a Tati falou, né? E até grifei um trechinho que eu vou ler para vocês. Olhem para seus sapatos e agradeçam por eles serem sem graça, porque é preciso que se viva com muito cuidado quando os sapatos são vermelhos demais. É bem isso, né? Assim, querem que a gente coloque aquele sapatinho padrão e que você não saia muito daquilo que foi condicionado a fazer. Menina, senta de perna fechada, menina, não use vermelho. E quando a menina faz esse movimento, ela tem que tomar cuidado porque ela passa um período de muita escassez, de pouca liberdade. Quando ela sente o gosto da liberdade, ela entra de cabeça e ela se perde nesse processo. E isso foi o que me chamou muita atenção, porque eu trabalho com mulheres, né? Na terapia de coaching integrativa, eu ajudo as pessoas a chegarem nos objetivos desejados, tanto profissionais, como financeiro, como emocionais. Mas a gente sempre percebe esse padrão. Existe um padrão. Quando o emocional da pessoa não está bem, ela não consegue dar salto quântico em nenhuma área da vida. Né? E quando a mulher passa uma escassez muito grande de uma liberdade, passa uma escassez muito grande de viver a situação da vida como ela costurou o próprio sapatinho, que a gente vai chegar nesse trecho, ela se afoga e tudo passa a ser bom, ela não tem critério de avaliação mais. Colocaram tanto para ela que ela tem que ficar com esse sapato qualquer cor, que quando ela consegue o vermelho, ela não consegue, ela entra numa amarela, não avalia muito o que é que está entrando. E aí ela aceita qualquer coisa,
né? Aí é a pílula vermelha e azul lá da Matrix, né? O que é que você quer? Você quer viver a verdade, ainda que ela seja dolorida, que esse capítulo traz isso, né? O tiro, porrada e bomba. Ou você quer viver na pílula azulzinha, que a gente vive no prazer imediato, fingindo que tá tudo bem, né? Até o trechinho lá do filme, né? O cara falando, ele vende para o outro, ele pede para o outro apagar a verdade que ele sabe e ele corta o pedaço do bife no filme e ele fala, eu sei que na Matrix isso aqui é mentira, mas é tão bom a mentira. É um prazer imediato, né? Uhum, Quantas? Quem nunca passou por isso? verdade. Quem nunca, né? Quem nunca? Ai, meu Deus, e esse trecho a primeira parte da Mulher Braba, ela introduz os sapatinhos vermelhos, né? Ela já traz assim, a doutora Clarissa não faz nada que não seja para a gente captar mais ainda a mensagem, né? No início ela traz essa história, ela fala disso que é essa mulher braba, né? Para depois entrar nos sapatinhos vermelhos. E daqui a pouco a gente já vai fazer o resumo também desse conto. Mas depois, o que ela trata, né? Durante o conto, ela vai falar das armadilhas. E daí ela fala, quando a gente tenta voltar, né? Porque as fases da mulher domesticada, que seria do animal, que é selvagem, depois se torna domesticado e depois percebe que era selvagem e tenta voltar, vai ter várias armadilhas ali, dizendo, não volta agora, ou não faz isso, tá errado, né? Ou essas regras mesmo vêm inconscientemente vem aquela vozinha dizendo, né? Ah, você não pode fazer isso, mas tu pediu pro marido, tu falou para alguém, tu não é capaz, vem todas aquelas. Isso tudo são armadilhas que a gente vai enfrentando nessa questão da mulher braba, né? Eu acredito que a gente tá o tempo todo enfrentando armadilhas, inclusive para estar aqui fazendo essa live, porque realmente foi muito desafiador escolher esse conto aqui, porque esse conto ele é mais denso que os Muito. outros que a gente já fez aqui. Eu senti muito mais assim, eu preciso ler várias vezes, mais vezes ainda, para poder captar detalhes, assim, porque fica assim, nossa, o que quer dizer isso, né? E aí, o conto da Vassalissa, que a gente já teve aqui, o Barba Azul e a Pele de Foca, são enredos que o final mais leve, digamos assim, né? Seria um final feliz para o principal personagem de cada história, né? Durante o conto. Esse aqui, o final já é mais realista mesmo do conto, que o conto de fadas que a gente aprendeu na infância era tudo maravilhoso, viver felizes para sempre. E a gente achou que a nossa vida ia ser linear, que eu ia encontrar o príncipe encantado no cavalo branco, ia casar, ter filhos e morar num castelo, né? A gente aprendeu isso, a gente leu livros assim, a gente viu historinhas infantis, a gente foi incentivada a esperar esse final feliz. Aí quando a gente lê um conto que o final Não é não é nada? tão feliz assim, não é nada feliz assim, não é nada feliz, dá um pouquinho de, meu Deus, peraí, será que não existe final feliz? Mas me disseram que tinha final feliz, né? E aí essa domesticação entra bem nessa questão do conto de fadas. Se o conto de fadas nos mostra que eu vou ter aquela vida linear e vou ter um final feliz, maravilhoso, vou encontrar o príncipe encantado e tal, eu estou sendo domesticada, moldada para me manter naquilo, procurar o príncipe encantado, por isso que as pessoas, né, às vezes a gente fica tanto no foco de encontrar o príncipe encantado que a gente não vê uma pessoa, às vezes, que está do lado da gente, né? E E aí, esse conto, eu acho que ele traz muito essa realidade de, peraí, vamos olhar vamos olhar mais profundo um pouco, porque não é simplesmente aí um final feliz o tempo todo. Vai ter várias armadilhas pra gente enfrentar, né? E a gente enfrenta muitas coisas nessa parte aí, nessa primeira parte. Meninas, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre a Mulher Braba, antes da gente falar do conto em si? Não, Eu acho que acho você que, foi eu perfeito. acho que é isso. Acho que É. ficou ótimo. Então, a Tati, queria te convidar, então, já falamos sobre isso, mas te convidar para compartilhar o resumo
do livro, porque a Tati fez o resumo pra gente e foi ótimo. A gente ficou só assim, ouvindo ali. E foi Ó, muito melhor de espetacular. ler depois. Foi muito melhor de Vai lá. ler e Vai, relacionando. Tati. Então fica à vontade Vai que para eu acho que fazer eu vou o ter a resumo. mesma expressão que eu tive na reunião. Bora. Tá. Bom, como a Sheila trouxe a frase da doutora, da tia, né? A tia Teresa, ela fala para as crianças quando vem contar essa história: olhem para os seus sapatos e agradeçam por eles serem sem graça. Porque é preciso que se viva com muito cuidado quando os sapatos são vermelhos demais. E aí ela traz a história do sapatinho vermelho, que é o mesmo autor que escreveu As Sapatilhas do Diabo, Soldadinho de Chumbo, Patinho Feio, A Pequena Sereia, que já são histórias mais próximas a nós aqui. O Sapatinho Vermelho é a história de uma menina órfã que caminha por entre os bosques espinhentos à procura de alimento. E nesse caminhar ela vai juntando trapos, pedaços de pano que ela encontra. E aí, nesses trapos, ela vai costurando, porque ela queria ter um sapato. E ela costura um sapato com os pedaços de tecido, os retalhos, que transformam ele numa cor mais avermelhada. E ela fica encantada com os sapatos dela. E ela continua saltitando a vida dela com os sapatinhos agora. No decorrer dos dias, passa pelo caminho, cruza o caminho dela, uma senhora numa carruagem dourada. E se apieda por ela ser uma órfã, está naquela situação, e ela muito rica, porque sem filhos, vem comigo, menina, que você vai ter uma vida boa. Ah, a menina fica feliz com isso, né? Então ela entra na carruagem, vai para a casa grande da moça. Primeira coisa, dá um belo banho na menina, ajeitam-lhe os cabelos, roupas novas e sapatos novos. Ela fica encantada com tudo novo que ela recebe, a boa comida, a boa cama para dormir, né? Ela não precisa mais ficar caminhando tanto. Só que ela sente falta dos sapatinhos. Ela fala assim, e os meus sapatinhos vermelhos? Ah, queimamos. Você não vai mais usar aqueles trapos. Então ela fica triste, mas ela aceita. Mas ela fica com aquilo, sabe? E os meus sapatos, os meus sapatos. Bom, essa menina cresce mais um pouquinho e a senhora resolve que, não, você tem que ser crismada, vamos para a igreja, você tem que ter uma roupa adequada para ir à igreja. Só que essa senhora já não enxerga muito bem. Quando eles estão na cidade fazendo compras, a menina vê na vitrine do sapateiro um sapato vermelho. E ela fica encantada. E ela pega o sapato. A senhora, sem enxergar direito, leva os sapatos para casa. Quando eles vão para a igreja, a senhora ainda não percebeu que o sapato é vermelho, mas todos ao redor comentam: como é que essa menina vem para a igreja com um sapato desse? Que falta de respeito! Como é que ela vem assim? E aí a senhora fala: não, você não pode usar um sapato desse. Que absurdo, todo mundo olhando. E ela leva. A gente tem que lembrar que ela está levando escondida, né? Mas ela queria muito. E aí a moça fala assim: não quero mais você com esses sapatos vermelhos, nunca mais os use. A menina faz um belo ram-ram, né? E quando ela está saindo do templo, um soldado que estava lá machucado vira e fala assim: nossa, mas que sapatos bonitos, posso tirar a poeira dele? Aí ele tira a poeira e faz um barulhinho na sola do sapato que faz cócegas na sola do pé da menina. Sapatos bonitos, por que você não fica para o baile? E aí a menina fica feliz e começa a saltitar, e vai saltitando, dançando, sem motivo. Para os outros, né, sem motivo, e ela não consegue parar. O cocheiro da carruagem vê a situação e fala assim: isso não é normal, corre, porque a velhinha não consegue alcançar. Eles dois tentam arrancar o sapato com muito sufoco, com muita luta, tiram os sapatos do pé da menina. Chegando em casa, a velha esconde no lugar mais alto do seu quarto e fala: você nunca mais vai botar esses sapatos. Mas a velha fica doente. Aí a menina, muito sorrateira, vai fazer o quê? Vai dar um jeito dela de ir lá e pegar os sapatinhos. E fica com eles escondidos. E aí, menina, ela calça os sapatos de novo. E vai saltitando, e vai dançando. Os sapatos fazem dela o que quer. Eles querem dançar para a direita, eles vão para a direita. Eles querem para a esquerda, eles querem dar pirueta, eles dão pirueta. Mas a menina descobre que não consegue mais controlar. E aí ela vai dançando pelos vales, pelos rios, por floresta cheia de espinho. Espinha o pé, machuca o pé. E ela cai num pátio de uma igreja, dançando. Ah, não, né? Vai dançando.
Mas ali tem um guardião que vira para ela e fala assim: aqui você não pode entrar. Você vai dançar com esses sapatos vermelhos, proclamou Assim na Espírito, porta, assim, ó. Puxa, porque ele tá até quebrando. que fique como uma alma penada, como um fantasma, até que sua pele pareça suspensa dos ossos, até que não sobre nada de você, a não ser as entranhas dançando. Você irá dançar de porta em porta por todas as aldeias e baterá 3 vezes em cada porta. E quando as pessoas espiarem quem é, verão que é você e temerão que seu destino se abata sobre eles. Dancem, sapatos vermelhos, vocês devem dançar. E mesmo ela implorando misericórdia, e antes que ela consiga pedir clemência, os sapatos atiram dali e vão dançando, morra acima, morra abaixo, e rio, espinho, e aí ela volta ao terreno, ao quintal daquela casa da velha senhora que estava doente, e ela percebe que todos estão de luto, a senhora morreu, e ela passa dançando por esse luto das pessoas, pelo luto da senhora, e ela sobe e entra na floresta. E quando ela adentra a floresta, que é onde mora o carrasco, o machado do carrasco começa a tremer. Ele sente a presença dos sapatinhos. Quando a menina encontra o carrasco, ela fala: por favor, me ajude, tire os sapatos de mim. O carrasco prontamente corta as tiras dos sapatos, mas os sapatos não saem do pé da menina. E ele continua correndo atrás da menina para tentar arrancar os sapatos. E ela olha e vê assim: minha vida acabou, por favor, pelo amor de Deus, arranque meus pés. O carrasco arranca os 2 pés da menina, os sapatos com os pés vão dançando, a menina fica aleijada, vai trabalhar, tenta sobreviver como criada, se reinventando. E ela nunca mais ansiou por outros sapatos vermelhos. Esse é o conto dos sapatinhos vermelhos. Esse conto é forte, né? Quando a Tati contou isso para mim, eu não tinha lido ainda, né? Na nossa reunião. E eu fiquei, meu Deus, tirou o pé da menina. Eu entrei, no primeiro momento, foi um susto. Mas são as situações que se a gente parar para ver, né? Ação, reação e consequência, né? Porque, no fundo, ela sente, antes dela pegar o sapato que a senhorinha tirou e escondeu, que ela vai querer pegar, tem um trechinho que deixa muito claro que ela sente assim, acho que não vai fazer mal. Sabe aquela coisa que a gente faz na vida da gente? A intuição fala assim, não vai por aqui não, que você vai quebrar a cara? Aí você fala, acho que não, acho que, tadinho, vai dar certo. Aí você vai lá e quebra a cara. Eu acho que foi bem isso. O choque, né, por causa da história, né, o lenhador vai lá, o carrasco corta, e o pezinho vai, a menina fica na pior. Quantas de nós não ficamos na pior porque não ouvimos a ancestralidade quando passa lá na igreja, né, que o guardião amaldiçoa, e a gente não escutou o instinto interno dizendo não vá por esse caminho. A fome era tanta lá do começo que quando eu faço o sapatinho com as minhas próprias mãos, eu ganho criatividade e liberdade, mas eu não consigo dosar porque eu não tenho parâmetro de saber o que é bom e o que é ruim, porque eu nunca tive nada, e quando tem alguma coisa, acho que tudo é bom. E aí, Pois é, o que a doutora Clarissa fala, né? A gente precisa conhecer o que é errado para escolher o que é certo. Né? Mas também não precisa chegar ao ponto de você ficar amputada de sonhos, desejos. Não chega a esse ponto. Dá para evoluir sem dor, né? Dá para evoluir sem dor. Ou pelo menos com menos dor, né? E mostra também a dificuldade que a gente tem para sair da zona de conforto. Porque é confortável para ela ficar no começo lá, dançando com os pezinhos para cima e para baixo. É muito confortável. Quantos de nós não vivem essa condição do conforto, né? Comecei um negócio, mas o negócio começou a estabilizar, e eu fico por aqui, que por aqui eu já sei fazer post, já sei fazer stories, né, Tuti? A Tuti que ajuda a mulherada a guinar nesse processo. Eu já sei fazer isso, aí não quer dar o próximo passo, não quer fazer uma live, não quer dar cara para bater, porque está na zona de conforto do sapatinho, né? E viver o novo causa esse desconforto. Eu acho que também, para mim, pelo menos, passou isso na história toda, quando a gente lê, e a gente está só nas introduções, né, dos contos. A gente nem chegou nas armadilhas. A gente não chegou nas armadilhas ainda. Meu Deus do céu, doutora Clarissa. A gente não chegou nas armadilhas ainda. Mas é verdade, existe essa dificuldade de viver o novo, né? De Sim, sair quando a do gente processo. não está
quando a gente não está nessa parte de estar no lugar de ser domesticada, que na verdade a carruagem leva ela para um cativeiro, né? Onde ela é toda podadinha, né? Se comporta, só fala com quem falar com você, ou quando se dirigirem a você, quando for pedido que você se pronuncie. A mulher perde pele, Aham. perde alma, perde desejo, perde tudo. Quando ela está lá na floresta, sozinha, maltrapilha, descalça, e ela junta os retalhos e faz os seus sapatos, e claro, a gente imagina, faz a própria roupa, próprio agasalho, ela está ali totalmente inundada, transbordando de criatividade, transbordando de potência. Mas, assim, é custoso para Sim. ela, é sofrido, é penoso, tem que trabalhar, você tem que tentar errar tantas vezes, e quantas vezes a gente erra e desiste? Uma vez a gente falou Tem, aqui sobre o fracasso, né? O fracasso, ele Sim. é tão importante quanto o sucesso, até mais importante, porque ele mostra o que não fazer, ele mostra Sim. aquilo que não deu certo e nos permite voltar, ver o erro e consertar Corrigir. aquilo. Isso aí. Isso, a gente dá todo um aham. giro completo. É. E E a cabe gente faz bem tudo nisso que, diferente. e cabe bem nisso que tu tá falando, que a, a mulher, ali ela estava na floresta, ela estava vivendo de forma selvagem, né? Ela estava vivendo ali, estava dançando também nesse outro sentido que eu vejo assim também, né? Ela estava ali vivendo. Aí vem aquela carruagem dourada, aí vem a mulher ali tudo, e ela vai para uma outra vida. Ela é domesticada ali dentro da caixinha do que a mulher acredita, do que a senhora acredita que é bom, né? Uhum, O que que acontece nesse processo? Quando ela chega nessa casa e ela começa a viver com conforto, comida boa e não sei o que e tal, ela começa a se questionar se aquela vida selvagem era ruim. Ela começa assim, tá, mas será que. Daí que ela não ouve também, fui anotando enquanto vocês estavam falando, não ouve a ancestralidade, não ouve a intuição, porque ela começa a se questionar, tá, mas a minha vida antes ali selvagem era ruim, como é que eu vou. Peraí. E daí tem uma coisa da intuição dizendo: olha, aquela tua vida lá, recupera ela, resgata ela, e tu não quer ouvir, porque tu pensa: não, agora eu tô numa vida melhor, porque eu tenho tudo que uhum. eu quero e tal e tal. Só que eu tô. Ela ali se enquadrou na essência daquela senhora, né? Entrou na história, a senhora acreditava que ela tinha que ser crismada, que ela tinha que ir pra igreja e tudo mais. Não, não se sabe se era isso que ela queria. Só que como ela se questionou, não, mas eu era órfã, sozinha, tava lá selvagem agora. Então, eu tô na vida certa, então me conformo com isso. Aí a gente entra no conformismo, que a Sheila estava falando da zona de conforto, é deixar a vida ir rolando do jeito que tá, mesmo que a gente ache que esteja ruim, né? Mesmo que tá num relacionamento que não é bom, mesmo que tá num emprego ruim, parece que, mas foi essa minha vida que eu fui destinada a ter, então tá, então eu vou ficar aqui. E aí a gente não Eu ouve, né? não houve assim, eu percebo nas mulheres que eu atendo essa característica desse conto, sabe? Quando Uhum. elas estão sozinhas, ainda que perdidas, elas são elas. Quando elas estão em um relacionamento, elas deixam de ser elas e vivem a vida do outro. Então ela se perde em essência, ela entra numa carruagem dourada. Ela para de saber o que ela gosta, o que ela sente, o que ela quer, e ela passa a se comportar num padrão do outro, porque ela tem tanto medo do novo e tem tanto medo de perder aquela outra pessoa, porque ela sempre viveu na escassez e não consegue saber o padrão, né? O que é o equilíbrio disso? Que ela fica exatamente o que a Tuti está falando. Ela fica nesse mundo, vivendo uma vida que não é dela, a intuição dela gritando, porque ela tem uma dificuldade muito grande de vir para a realidade, né? Porque ela Uhum. foge, até, eu estou olhando aqui que eu fiz a anotação, tá? Ela foge, né? Ela tem uma dificuldade de fugir, ela tem dificuldade de enfrentar a dificuldade. Ela foge da realidade, porque aí eu vou voltar para Matrix de novo, a pílula vermelha e azul. Lá na pílula vermelha e azul, o cara diz para ele assim, o Morpheus, fala lá pro menino lá bonitão lá da Matrix. Se ele pegar a pílula vermelha, ele vai descer num buraco da Alice lá, que cai na toca do coelho,
Esse buraco não vai ser tão bonito, não vai, eu estou traduzindo com as minhas palavras, tá? Não vai ser tão bonito esse buraco da toca do coelho, mas ele vai ver a verdade. E uma vez que ele ver a verdade, que não será fácil, ele vai entender e ser livre. Já a pílula azul, ele volta para a cama onde ele está dormindo e ele vai acordar como se fosse só um sonho. Uhum. E aí acaba, aí a gente volta para os contos que a gente vê quando criança do final feliz, que estão na pílula azul, que tudo é um conto de fada, e a criança, a menina geralmente cresce acreditando que vai encontrar um príncipe no cavalo branco. Hoje nem tanto, porque as crianças já estão mais espertinhas, mas ainda assim existe aquela coisa do príncipe, né? Sim. E aí, trazer a liberdade da criança criativa, da menina que vivia lá, selvagem, que fazia o sapatinho no retalho, não estou dizendo que é um processo fácil, mas ela era livre. Ela tinha liberdade, é tanto que ela adorava o sapatinho, ainda que fosse feio, porque ela fez, porque ela teve a paciência de colher os retalhos, de usar a criatividade inata dela, porque não tinha ninguém para ensinar, então ela fez do jeito que ela achava que era certo, né? E aí, para ela, aquilo ela é importante. Quando ela entra na carruagem, é como se pegasse tudo aquilo que ela achava que é importante e falou: oh, esquece tudo isso aí, porque agora quem manda aqui sou eu. A mulher da carruagem falou para ela indiretamente, foi isso, né? Quem manda aqui sou eu, você vai a partir de agora se comportar dessa forma. Matou. Matou toda aquela menina criativa, toda aquela menina que queria ser livre, né? Sim, totalmente. E o conto ele vem com alguns objetos, umas palavras-chave, né? E arquetípicas também. O pé descalço dela lá, enquanto ela está procurando comida e juntando os retalhos, diz o quanto que ela é livre para fazer o que ela quiser, para criar, para se mudar, para caminhar, para explorar. Ela é totalmente livre. Quando ela calça os sapatos, ela faz os sapatos dela e ela começa a usar, feliz da vida, saltitante, os sapatos protegem essa liberdade dela. Porque ela pode ir além, ela pode inventar mais, ela pode produzir mais. Até a discussão do livro traz isso. Se essa senhora não tivesse passado, ou se ela tivesse dito não para essa senhora, para essa carruagem, para entrar na carruagem dourada, o quanto que ela não teria se desenvolvido? Porque a criatividade dela estaria cada vez mais alimentada, ela teria feito sapatos melhores, roupas melhores, ela teria ido além do que ela conseguiria ir quando ela estava descalça, então ela teria alcançado alimentos melhores. Então, assim, quando a gente leva para o social, ela estava num status de miserê, ela não era ninguém. Na cabeça dela, assim, ninguém me vê. Então, eu preciso fazer algo para ser vista. Quando ela faz sapato, calça, ela se vê acima. Porque os senhores, as senhoras que tinham tutu, eles usavam calçados. Eles tinham um certo poder. E isso traz poder para ela também. Só que, ao mesmo tempo, isso é um grande castigo, porque tudo dela é cortado quando ela entra na carruagem. Ela recebe roupa, ela recebe o alimento, ela recebe um sapato novo. Mas o principal é cortado. A liberdade e a criatividade. Então, a potência dela fica a zero, que é o que causa a angústia, é o que a alma dela fica cheia de fome, que era aquilo que ela mais alimentava, e ela não sabe sair. Exatamente o que a Sheila falou, ela não sabe como sair. Ela não sabe Totalmente, né? como resgatar. E quando ela percebe o quanto que ela já está machucada, ela vai no desespero, não arranca tudo. Eu prefiro perder tudo do que continuar desse jeito. E quantas mulheres não largam tudo para poder recomeçar? Por mais que doa, por mais que ela acha que vai ser impossível, difícil, mas ela recomeça. É um... E é forte, né? E trazendo mais uma analogia assim em relação aos animais, né? Digamos que, vamos pensar aí, um tigre, né, seja capturado lá para comércio ilegal. O que acontece com ele, né? Ele era selvagem, ele caçava, ele tinha um instinto, ele tinha a estratégia dele de caça, ele sabia os momentos, ele sabia a lua, ele sabia tudo. É o instinto daquele animal selvagem ali. Quando ele é capturado, dependendo do tempo que ele fica, e ele vai definhando naquela domesticação ali, vai ficando preso, ele já não sabe mais caçar, ele ganha alimento o tempo todo. Ele tá ganhando tudo na mão, né? Ele tá ganhando o alimento, tá ganhando a carne, ele não sabe mais. Ele foi perdendo o instinto, perdendo não, mas foi
a sensibilidade do instinto dele, ele vai saindo. E geralmente falam assim, até nas reportagens, né? Quando pegam lá animais sendo assim, ilegal, né? Esse processo ilegal. E aí vão pegar o tigre de volta. Geralmente os ambientalistas lá falam que ele vai ter que passar um tempo sendo readaptado para poder voltar para a natureza e caçar. Uhum. Então, esse momento que a gente tá ali, entra para domesticação, quando a gente quer largar tudo, que nem a Tati falou, né? Largar tudo e voltar para caça, dá medo porque a gente não sabe caçar, a gente não sabe se alimentar, a gente não sabe nem o que fazer, a gente fica ali perdida. E no caso dela também, ela não sabia como, também, não sabia como voltar. O que ela via ali era aquele sapato e pronto. Mas ela não sabia nem por onde começar, ela só via aquela fuga, de alguma forma, mas ela não tinha recursos para, ela não foi se adaptando à nova selvageria dela, né? A buscar essa intuição de fato, voltar para lá. E aí a mulher que empreende é a mesma coisa, né? Eu tô lá num trabalho domesticada por aquele patrão, fazendo aquelas coisas. Aí quando eu resolvo empreender, eu não sei o que fazer. Eu não sei, eu vou voltar para minha liberdade, mas como assim? Como é que eu vou caçar as minhas coisas? Como é que eu vou escutar a minha essência? Aí a gente não escuta a ancestralidade, não escuta isso que as gurias também estavam comentando, né? Eu também fui anotando aqui e, e aí a gente vai enfrentando várias armadilhas e tem que saber lidar com essas armadilhas, não é simples, né? Mas quando a gente escuta mais essas coisas, vai ficando um pouco mais leve, né? E a gente perde também a oportunidade das correções através dos erros. Porque faz um sapatinho no primeiro momento não é o melhor ainda, porque eu não tenho a base do que é um sapato bom. Mas se eu tenho a oportunidade do próximo, eu corrigir. Através desse erro, falar, agora eu ponho menos tecido de um lado, mais tecido de outro. E aí vai arrumando. Isso é um exercício, né? A gente aprende muito mais, infelizmente, mas a gente aprende muito mais na dor do que às vezes quando está tudo calmo. A gente aprende em física quântica que quando está tudo muito estabilizado, você não evolui muito, porque você cai na zona de conforto. Quando você entra num processo que você está entre altos e baixos, porque o universo é movimento, você consegue aprender muito mais, porque você tem a oportunidade de corrigir. Acho que a grande sacada é não entrar no erro de entrar na carruagem dourada e se fechar porque errou. Meu sapatinho foi queimado e agora eu sou obrigada a usar esse sapato que me deram. E a partir desse momento eu não faço mais nenhum movimento. Eu acho que essa é a grande coisa para a gente pensar, né? Ainda que eu esteja numa relação que eu não sou eu, que eu me comporto de uma forma diferente, e algo dentro de mim diz, acho que isso aí vai dar ruim, não vai dar bom, né? Porque a gente sente. E eu ainda não tenho força para sair, mas eu acho que já é um movimento para a gente ir pensando assim, qual é a melhor forma de sair dessa situação? Porque o ego direciona a gente por um lado e a alma quer que a gente vá para o outro. E nem sempre o caminho que a alma quer que a gente vá é o mais fácil, né? Ser livre tem um preço. Ser livre tem um preço. Ser empreendedora, você deixa de ser CLT, de entrar no horário, de sair no horário, de receber na data, e você passa a ter muito mais responsabilidade. E talvez as pessoas à sua volta não entendam muito bem o que você faz. E não entendam a forma como você ganha a vida ou ganha dinheiro. Isso vale para tudo. Eu acho que esse foi uma sacada também do conto que deixou pra gente, né? Pra gente não ficar confortável nas situações de caos. Né? Porque a gente precisa no caos. Quando ela coloca o sapato, ela foge até do processo, pensando por um lado. Ela já quer o resultado final do sapato, que é a liberdade, sair andando, criatividade. Mas toda a execução de ela mesma fazer o próprio sapato, ela cuidar daquele sapato, ela tá ali com ele e tudo mais, ela já pula para a etapa, não, agora eu vou com esse sapato mesmo que tem, e eu quero dançar livre e tal, e ela não percebe os riscos que tem, né? Não percebe que o poder também de chegar rápido no final, geralmente a empreendedora, ela quer hoje começar um negócio e ela não curte a jornada de construir o próprio sapato dela. Ela quer vender o sapato.
mais aquele sapato que tem ali. Não construir o próprio sapato com a criatividade, processo devagarinho, esse retorno, ouvir a intuição, né? O poder já pega e já também os domina, né? Ela vai muito atrás daquela felicidade que o sapatinho trouxe para ela. Então, na cabeça dela, qualquer sapato vermelho vai tampar aquele buraco que ficou do sapatinho que foi queimado. E não é a alegria verdadeira, a pura a alegria essencial que ela teve quando ela construiu, que foi algo dela que foi posto no mundo. Né? Toda a criatividade dela, ela respeitou todo um ciclo de criação para ser posto no mundo. E quando ela tem aquilo queimado, ela, poxa, mas isso era meu, sabe? Uma parte minha. E aí, quando ela vê o sapato vermelho, eu vou ter essa sensação de novo. Mesmo, e ela finge que tem, ela quer sentir. É uma falsa sensação. E essa obsessão por essas sensações que aquela coisa que a gente já falou, né? Todo excesso reflete uma falta. Ela vai sempre atrás da mesma sensação, atrás de um sapato vermelho, porque ele que vai trazer felicidade. É a mesma coisa quando a gente está afundada num relacionamento totalmente prejudicial, mas é o ideal porque é um homem bom, é um homem trabalhador, que dá tudo que eu quero, é tudo que uma mulher quer. É tudo que uma mãe sonhou que um homem perfeito formaria como família para mim. Então, eu vou ficar aqui, porque aqui é que é o certo. E aí vai machucando, vai ferindo, vai entrando no Vale dos Espinhos. E não tem problema eu me machucar. Eu estando bem confortável aqui na minha Matrix, está tudo certo. E aí eu vou seguindo. Eu vi um comentário sobre essa parte dos excessos, que remete, inclusive, ao uso de drogas, porque traz aquela sensação inicial de puro êxtase, está tudo bem. E a vida é tão pesada para essa pessoa, tem uma dor tão profunda, que ela vai buscando na droga essa sensação de volta. A pessoa, relacionamento que é ruim, relacionamento familiar que você provoca a presença só para fazer o quadro perfeito, a fotografia perfeita, tudo isso vai levar a gente para esse lugar da falsa alegria. E aí você vai querer repetir os mesmos erros e não consegue retornar para a reunião consigo mesmo para dizer, olha, esse caminho está errado, esse cara não é o ideal para você, essa não é a vida que você merece, você tem uma força muito maior, um poder criativo muito além disso, mas você tem que ter esse olhar para si mesmo. E aí eu acho que quando vem o corte dos pés, que você não olha, e aí amputa teus pés, é um choque. Falei assim, gente, precisava mesmo amputar o pé da menina? Nossa, foi do caramba. Foi. E aí ela explica, né? Se não for algo brutal, se não for uma perda brutal, seu self não presta atenção. E aí ela fala aqui dos comerciais antigos, usa o cinto de segurança. Aí ela mostra a foto da família sem aquele ente querido, como se tivesse, é cinza, né? Ou a foto de alguém com o braço amputado porque não usou os procedimentos de segurança adequados. Então, assim, tem que chocar. Se aquilo não choca, se aquilo não te machuca, não fere, o seu self não entende que é errado, que é perigoso continuar naquele caminho. Então, quando ela pede para que a gente aprenda os sinais, aprenda os padrões, para a gente reconhecer o errado, é justamente por isso, para a gente poder, não, esse daqui não é legal porque vai me levar para tal lugar que parece bom, parece bonito, mas não é bom. Eu vou perder minha liberdade, eu vou perder o direito inato que eu tenho de usar a roupa que eu quero, o batom que eu quero, o cabelo que eu quero, para poder satisfazer um padrão. E aí depois, essas armadilhas que a gente precisa conhecer, elas são tão sutis na verdade, que passa batido muitas das vezes. E assim, é tão incabível, né? Porque tudo isso acontece por conta de um medo. E é um medo que a gente tem da mudança ou de voltar para a essência selvagem, para o instinto, que é um medo incabível. Vou trazer um exemplo real. Esse final de semana eu estava num parque aquático. Eu sou uma pessoa que eu tenho medo de altura. Mas tudo bem, eu salto de paraquedas, mas eu tenho medo de altura. Mas eu tenho paraquedas, beleza? Ok. Só que eu tenho medo de água.
eu me afogo com água na altura do joelho. Aí inventaram de ir num toboágua. Só que aí tinha 2 níveis de toboágua e foram no maior. Meu, o negócio era muito alto e tinha muita água. Eu falei, ferrou. E olha como que é a cabeça da gente. Eu estou trazendo esse exemplo para explicar exatamente essa situação que a gente passa de sapatinho. Uma menininha, pequenininha, de 7 anos, que era filha da minha amiga, deve ter até menos de 7 anos. Foi. A menina foi. Eu fiquei travada lá em cima. Então eu ficava pensando assim, olha como que é a mente. Eu ficava pensando assim, caramba, Sheila, vai. A menina já foi, já chegou. A outra foi, já chegou, não aconteceu nada. Você tá com medo do quê? Não sei. Não sei. Mas eu tô com medo. Aí eu falei, porra, você não vai descer a escada tudo de novo, né? É muita escada para descer. Você já chegou até aqui. Você vai. Aí eu fiquei, vou, não vou. E aí eu falava pra galera, pode ir, pode passar na minha frente, pode passar na minha frente. O povo ia passando. E eu lá olhando pro toboágua gigante, eu via a menina bem pequenininha lá embaixo e a minha mente ficava, que medo incabível, não tá acontecendo nada de ruim, tá todo mundo indo e saindo vivo. Qual é o medo? Por que do medo? Gente, eu fiquei nesse dilema aí, acho que uns 10 minutinhos. Desço, não desço, vou, não vou, vou, não vou. Medo do quê? Olha como a gente se paralisa na vida por uma coisa idiota, que é uma coisa assim, não tinha explicação. Aí eu falei, quer saber? Eu vou nessa porra, já tô aqui, eu vou. Aí fui lá, falei pro moço, como é que faz pra esse negócio aqui? Na minha cabeça, achei que eu ia encostar e já ia descer logo. Ele falou, não, você senta, fecha a perna e cruza o braço. E você dá um impulso. Eu falei, tá bom, fui assim, ó, desse jeito. Falei, não, eu vou, já tô aqui porque não tem cabimento. Cara, não foi nem segundos, eu já tava lá embaixo. E quando eu cheguei lá embaixo, minhas pernas tremiam que nem vara verde. Mas eu pensei assim, gente, olha como a mente da gente é maluca. Não tinha motivo nenhum para estar com medo de descer. E aí, trazendo isso para a vida. Quantas de nós não vivemos situações que queimaram os nossos sapatinhos, nos deram um sapatinho dourado e a gente fica com medo de sair de alguma situação, porque a gente cria na mente um medo que não tem explicação e a gente não cria o enfrentamento. Porque quando você enfrenta, que foi o que eu fiz lá, eu percebi que não tinha problema nenhum. Eu falei, graças a Deus eu desci, porque se eu tivesse descido a escada, eu ia ficar me matando depois com chicote, falando que eu devia ter tentado. Então, assim, a gente cria situações incabíveis na vida da gente. Né? O conto fala muito isso, é a fuga da dificuldade. A gente não quer enfrentar o medo. E às vezes é muito menor do que o que a gente criou. Falou tudo, porque eu tenho medo de andar de avião. Tenho medo, assim, muito. E se eu fico mais tempo sem andar, ele vai estar pior lá daqui a um tempo. Mas eu fui tentar entender isso, por que esse medo, né? E tem tanta coisa, é esse medo do desconhecido. Eu moro numa cidade que não é no interior do estado, não é frequente pegar avião para ir a Porto Alegre, vai de carro. Para ir para outros estados não é algo assim comum que as pessoas estão ali. Agora que começou lá de fato o aeroporto, mas não é algo comum. Como é que eu vou querer não ter medo? Isso não é uma coisa comum também para mim. Não é uma coisa que eu faço sempre. Não é algo que tá já ali normal, que nem andar de carro, andar de ônibus e tudo mais. E aí eu fui tentar entender isso, mas é bem isso que tu tava falando, Sheila, essa mesma história. Mas se eu chego lá, andei de avião, tá tudo bem, desci, não aconteceu nada. E olha como E a ver gente as está outras pessoas distante. falando. E olha como a gente está distante do nosso instinto selvagem. Porque a menininha, ela está mais perto do instinto selvagem dela. Porque ela chegou e falou, tia, vamos, é seguro. Puf, foi. Eu falei, caraca, a Rafa tá lá embaixo. E ela chegou lá embaixo viva. E a gente, que é mais velho, está mais distante do nosso instinto selvagem, né? A gente coloca um monte de bloqueio que a gente nem sabe explicar. É a questão do cativeiro. Essa menina, claro, ela mora com alguém, né? Mas ela está muito próxima da mulher selvagem dela, desse instinto selvagem, da criatividade. Ela não tem aquela coisa do medo, porque o medo é algo que nos colocam. Você tem o seu medo, eu vejo por 2 caminhos. Você tem o seu medo por um trauma que você sofreu, ou por um trauma de alguém que transporta para você o trauma dele. Né? Por exemplo, meu pai não anda de avião porque o meu avô tinha pavor.
A minha avó não andava de barca. É um sacrifício, colocava na barca Rio-Niterói. Não tinha como. Então, assim, a gente vai transpondo. Então, daí eu tenho um pouco de medo de barco. Eu entro, Olha, mas eu entro me tremendo toda, me segurando onde é que tá a boia. Eu vou meio assim. Mas é um medo que foi transportado, porque eu nunca sofri nenhum acidente de barco. Acho lindo, inclusive, mas eu tenho medo. Avião, eu andei, eu era pequena, eu via aquele povo todo, tudo se tremendo, tudo falando que eu era moça, e eu achando um barato ver a nuvenzinha ali na minha altura, mas eu era muito criança. Então eu não tinha esse medo embutido. gente, Ai, meu Deus, é são uma loucura. amarras que a gente cria e vai colocando. E vai Não, colocando. Meus pais nadam que nem peixinho. Não era e para ter tu, medo de água, né? E eu não nado nada, eu me afogo com água no joelho. Vai não, e entender. tem uma coisa do medo, e tem outra coisa que eu acho que, além desse medo do trauma ou de alguém, pensando sistemicamente, ainda tem um outro medo que no meu caso eu sinto que é quando tu tá rompendo um ciclo da tua família, onde todo mundo seguia, desde tua bisavó, tataravó, todo mundo cuidava da casa, todo mundo tinha um emprego fixo, e tu tá fazendo uma coisa totalmente diferente, tá empreendendo no digital ainda que as pessoas não conseguem enxergar, pegar aquilo ali, né? Não tô vendendo um produto em si que tu consegue pegar, tô quebrando um ciclo ali. E quando eu decido pegar um avião ou fazer a minha carteira de motorista, eu tô indo para a liberdade disso que eu tô rompendo, desse ciclo que eu tô Fantástico. rompendo. E aí a gente Fantástico. Uhum. cria esse medo, porque assim, ó, é mais fácil eu ter medo de avião, desistir de viajar de avião e não romper esse ciclo, porque todas as mulheres da minha família tiveram um emprego e tarará, tarará, e por que que eu tenho que fazer diferente, do que eu ir lá e forçar. Daí muitas pessoas ficam, não, eu não viajo de avião. Se for, eu só vou de ônibus. Um exemplo do avião, né? Ah, não, eu não vou fazer carteira de motorista. Não, eu não dirijo sozinha, nem pensar, nunca vou conseguir. Coloca sempre esse nunca ou não conseguir, porque é também difícil romper esse ciclo que todo mundo tá fazendo a mesma coisa. Aí tu decidiu, não, é a minha vez agora, eu vou mudar esse ciclo aí da família para inspirar as próximas que vierem aí de uma forma diferente, ou até o que elas gostariam de ter feito e não conseguiram fazer, né? As minhas ancestrais gostariam de ter feito. E aí esse medo vem e tu vai pensar, peraí, não, eu vou viajar, vou ser livre, vou criar minhas coisas aqui, vou romper esse ciclo. Então tem um medo vem de tudo que é lado, né? Casa Bahia? Trabalho. Desculpa, meninas. Acontece, Desculpa, gente. Eu tava ouvindo uma pessoa chamar, eu falei, gente, eu tô achando que é a minha entrega. Desculpa. Desculpa, gente. Agora vai começar um pouco o barulho, eu vou tirar o microfone. Mas, Tuti, deixa eu falar uma coisa antes de fechar esse microfone. É perfeito isso que você falou. Você respondeu o meu medo, que era incabível lá em cima, que eu não achava a resposta. É isso. Eu tô fazendo movimentos na minha vida que eu tô arriscando. Eu tô fazendo coisas que a minha ancestralidade, a minha sistêmica nunca fez. A minha malha sistêmica nunca fez. Uma mulher nunca empreendeu, uma mulher nunca saltou de paraquedas, uma mulher nunca se arriscou, uma mulher nunca se jogou de lugares muito altos. E a minha vida como um todo está seguindo esse fluxo. Perfeita a sua explicação. Gratidão, universo. Vou fechar o microfone, senão ninguém vai resolver mais nada. O pessoal da Bahia chegou, peraí. Ai, que loucura. Mas e essa coisa de querer, a gente querer mudar, eu acho que, não sei, Tati, se tu tem essa impressão, mas, por exemplo, tu tá fazendo mestrado, tu tá seguindo também uma linha aqui, educação, tô estudando, tô fazendo aquela sequência ainda, né? Agora, Uhum. termina o mestrado, tu vai encarar uma coisa que também é diferente, né? Se tu for empreender, tu vai empreender no digital mais forte mesmo, tu tá saindo de uma coisa que não é palpável, né? É o Exatamente. desconhecido. É desconhecido também. E aí, pensando assim, por que que a gente atrasa, às vezes, de entregar a nossa dissertação? A gente demora para escrever. Quanta coisa a gente não quer viver por medo, né? Porque, quando eu terminar o mestrado, eu tenho que empreender, minha filha. Dá um jeito. Só que aí tu Não é. começa assim, peraí, vou atrasar aqui a escrita, pode ser que eu prorrogue mais 6 meses, né? Aí eu não vou ter que encarar aquele empreendedorismo. E aí vem todas essas coisas, né? Tem muita coisa. E não tem como fugir disso tudo. É terminar. Primeiro que é uma quebra
de padrão, porque na minha família, além de mim, acho que uma ou duas irmãs seguiram esse caminho. Eu tenho uma irmã que é maravilhosa no mundo digital. Eu acho que há uns 6 anos ela só vive do digital. E ela não abre mão disso, sabe? É incrível, ninguém acreditava. Eu falei assim, como é que você pode estar trabalhando de casa, menina? Tipo assim, você não trabalha, você só fica em casa no computador, você ainda leva sua filha para a escola, você vai no parquinho com ela. E ela fala assim, eu vou. E ela ainda faz tudo isso. E a gente ainda está naquela coisa convencional. E tem sim um medo de mudar, né? Porque vamos trazer para o conto. Eu entrei na carruagem dourada, né? Eu entrei, eu fiz minha graduação, eu fiz a minha pós, eu estou no serviço público, então eu entrei naquela carruagem. Foi tudo mérito meu, parabéns para mim, eu reconheço isso, não quero que ninguém tire de mim, nem aceito que a gente entra na briga. Mas é esse padrão, é a quebra desse padrão e desses muros que eu preciso me sobrepor. E aí entra a minha dificuldade, né? Porque eu fui tão, como a menina órfã, ela foi tão moldada ali a receber o sapatinho novo, a receber a roupa nova, a estar num ambiente confortável, que também para ela sair, romper esse laço, romper essa barreira. O quanto de dificuldade que não é. Eu só não quero ser amputada, gente. Isso daí eu não Pelo quero. amor Quero de que seja Deus, porque isso gradual. choca. Choca demais esse negócio de tirar as pernas da menininha, pelo amor de sagrado. Eu tô mais ali pro conto infantil, a versão infantil. Eu prometo não ser muito teimosa. Aí os sapatinhos saem andando sozinho e me deixam em paz. Isso. Mas Porque às vezes a gente paga um preço alto por ser teimosa. Paga um sim, preço alto por não ouvir o instinto. É isso aí. É exato. isso O que o mesmo. instinto me diz hoje, trazendo, já que a Tuti me colocou no exemplo? Termina esse trem logo. Porque ele pode servir para uma certa estrada. E ele também pode servir para o seu digital. Por que não? Porque é um conhecimento. Conhecimento não se Sim, perde. Conhecimento a gente só agrega, a gente só soma. A sim. questão maior, aí a gente entra em outra seara, que é a da avaliação. A gente não gosta de ser avaliada, de botar o seu conhecimento na fita métrica para ver se está válido, se não está, se você conhece, realmente se você não conhece. Tudo está aqui dentro. Sim. Né? E aí eu vou ter que verbalizar, porque está escrito, mas eu vou ter que verbalizar, vou ter que defender a minha própria ideia, a minha própria forma de pensar, que nunca vai estar de acordo com quem vai estar assistindo sempre. Vão ter críticas. E aí eu volto para o digital. Receber essas críticas, que é abandonar o meu sapato vermelho que está me fazendo dançar, machucar. Para receber essas críticas, eu tenho que estar muito certa desse meu retorno, para poder absorver as críticas e dela fazer um grande aprendizado. E Para não te não ter paralisar. críticas como o meu carrasco, como aquilo que vai me amputar, É. sabe? Eu acho que, Uhum. no meu caso, se servir para alguém, o pulo do gato está aí. A crítica, ela não é para te amputar. Não. A crítica do outro, a visão do outro é uma visão do lugar em que ele está, você esteja onde for, talvez para te ajudar ou para ele aprender uma forma diferente de ver. É. Né? Sem precisar amputar ninguém, gente. Doutora Clarissa, por favor, não ampute mais ninguém. Tô até com medo de ler os Por outros. favor, por favor, doutora Clarissa, não Porque, amputa né, ninguém. o Barba Azul, a mulher corre porque descobriu aquele quartinho cheio de gente morta, cheio de sangue. A chave não para de sangrar. A pele de foca, a mulher fica toda definhada, toda camada, cabelo cai, a pele enruga, até ela entender que ela precisa de toda aquela essência real dela, toda a alegria vital dela. Gente, a outra não entendeu que perdeu os pés. Aí não dá, galera. É que a Não, e gente que precisa entender sem louco. dor que não é só pagar boleto, né? Casa, carro e apartamento. A gente precisa fazer mais que Não, isso, Não, é. né? mas uma coisa, se vocês observarem o conto da vassaliça, a caveira mata todo mundo ali. Mata todo mundo. Menos Ela fica menos a vassaliça. E a gente achou maravilhoso. A Entendeu? gente curtiu, foi mesmo. É porque o povo era do malzinho, né? E a gente É, curtiu. É, foi mesmo. evaporou. Puf, que loucura. Que loucura, né? O conto de fadas também da principal da história foi amputado. A gente já doeu mais do que matar
O com povo fogo de todo lá pegar da a galera. casa. É, é verdade. Acabou com todo mundo ali. Acabou, e eu fiquei super feliz, inclusive, naquele momento. Vou confessar aqui, que eu falei, sua filha da mãe marrom, morreu todo mundo. Mas né? Mas é verdade, né? É uma Isso, né? sombra. A Ai, gente vai que pra luz, loucura. vamos bora rezar e tomar vários banhos de erva, passa esse Bora, sentimento ruim. óbvio. Tem que Né, evoluir, né, não né? quero voltar, não. Bora evoluir, né? Bora fazer o bem. Ai, gurias, passamos aí. Vamos ficar até final da tarde falando, porque tem Ô, tanta coisa. É E muito olha que eu bom. achava que esse conto não tinha, que hoje, por exemplo, eu não teria tanto o que falar, eu achava, né? Porque como ele uhum. é mais denso, assim, eu tenho que ler mais vezes, tava mais pesado. Mas começa a falar uma coisa, o outro vai encaixando e a gente vai aqui, Vai. acaba ficando, né? Sim. Mas eu acho que a gente segue nas próximas terças-feiras, às 13 horas, falando sobre as armadilhas desse conto, do capítulo 8 do livro Das Mulheres Correm com os Lobos. E eu acho que o recado, para a gente começar desse conto, principal é isso do final feliz. Eu sinto assim que nem a vida não é linear e a gente vai ter que passar pelos momentos infelizes para poder, que é o fracasso, para poder aprender com os erros, aprender com esses fracassos para chegar ao sucesso do jeito que a Uhum. gente quer e não do jeito que também dos padrões determinados, né? Mas que a vida não é um conto de fadas linear, onde se encontra o príncipe encantado de cavalo branco, casa, tem filhos, tem um castelo, tarará, tarará, né? Então, eu acho que é isso que eu queria falar hoje, para a gente encerrar. Gratidão, quem está por aí, quem está assistindo depois também. Deixa o comentário, fala pra gente, está lendo o livro, qual a dificuldade, o que está acontecendo. E gratidão, Sheila e Tati, mais uma vez. Gratidão. E podem se despedir aí, deixar a última mensagem se vocês quiserem, se não só se despedir também. E aí nos vemos terça-feira que vem. Ok, Ótimo. gratidão. Muito obrigada. Desculpa pela Casas Bahia aqui, não querendo fazer propaganda, mas me desculpa. A gente estava até com. A minha sogra está até aqui esperando, mas acabou que atrapalhou um pouquinho, perdoe. Muito bom, eu acho que. Vamos lembrar aí da flor de lótus, né? Se não me engano, é aquela que nasce na lama, não é uma coisa parecida? Tem uma flor aí que nasce na lama. Eu acho que é um processo de transformação. Nem tudo que é belo nasce onde está o belo. Às vezes o belo nasce no improvável. Então, eu acho que esse início está querendo dizer exatamente isso, né? A transformação, ela é um pouco dolorosa, ela é um pouco. Parece que não vai acontecer nada, mas no final sai uma linda flor. Acho que a gente fica por Uhum. aí. Gratidão por hoje. O ensinamento, para mim, ficou como uma transformação e o romper barreiras. Eu acho que isso foi fundamental, sem cortar pezinho, só deixar o sapatinho embora mesmo. É verdade. Eu sigo essa linha também. É a transformação, é a vida, é a evolução, é isso. E não tem que se doer pelo que passou, é evoluir e sempre se permitir errar, porque não é ruim, o fracasso não é ruim, ele é nosso amigo, ele nos mostra outro caminho Sim. melhor e mais evoluído para seguir. É a vida, gente, e ela é bela. Um beijo, Tuti, Sheila, pessoal. Obrigada Beijo. por mais uma terça. Até. Até. Gratidão, até.